dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo de número 19, e nós vamos ler alguns versos, pelo menos até o verso de número 6. Atos, capítulo 19, versos do 1 ao 6. Do jeito que está o vento aqui na minha Bíblia, vai estar o vento do Espírito Santo aqui nesse lugar. Você acredita nisso? Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Tome o teu assento adorando e exaltando ao Senhor dos exércitos, porque Ele está nesta casa de oração. O texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo, ele chega a Éfeso, ele chega em um lugar e ele encontra pelo menos 12 irmãos, discípulos que ali estavam com eles. E eles agora já ouviram falar de Jesus, mas Paulo pergunta a eles: vocês foram batizados no Espírito Santo? E a eles: que negócio é esse? Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. O que é esse negócio? Explica aqui para nós, porque nós não conhecemos esse Espírito Santo. E aí Paulo então começa a impor as mãos sobre a vida deles e dizer: recebam o Espírito Santo. Aí então eles começam a falar em línguas estranhas e a profetizar. E Paulo começa a discorrer e ele fica ali em Éfeso muito tempo, pregando a palavra do Senhor, anunciando este evangelho, anunciando esta palavra poderosa. E o Senhor ministrando ao meu coração antes de chegar aqui convosco, eu confesso que eu estou tremendo aqui neste lugar, e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está neste lugar e nesta casa de oração, e por isso o temor há no meu coração e na minha alma. E Paulo, ele quando chega a esses irmãos, eles nem sequer ouviram falar, mas depois então de serem ensinados, eles disseram praticamente o seguinte, eu estou aqui conjecturando: seja bem-vindo Espírito Santo. Vou dizer de novo porque talvez você não entendeu. Seja bem-vindo Espírito Santo. Talvez hoje você vai me ouvir e me ver pregar de forma diferenciada. Por isso não se assuste, porque Deus está nesta casa de oração e a presença dEle tem total controle neste lugar. E aonde há o Espírito, ali há liberdade. E por isso eu tenho liberdade aqui como você também o tem. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração é essa: seja bem-vindo Espírito Santo. Mesmo que de máscara aí, você consegue olhar pelo menos para alguém aí do seu lado, de soslaio, e balançar a cabeça, pelo menos perguntando para essa pessoa: você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Mesmo que só balançando a cabeça e os olhos assim para que essa pessoa entenda: você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Eu vou dizer de novo: você conhece o Espírito Santo? 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 Talvez alguém que está aqui hoje
E alguém que está aí me assistindo pela internet vai dizer: eu nunca ouvi falar que haja Espírito Santo. Pastor, como assim? Tem muita gente que é discípulo de Jesus, mas não conhece o Espírito Santo. Pastor, como assim? Nós acabamos de ler. 12 discípulos. Eles não eram pessoas distantes. Eles não eram pessoas que não conheciam o Evangelho, mas eram pessoas que conheciam o Evangelho, que haviam sido batizados em águas no batismo de João, mas nunca nem ouviram falar que haja Espírito Santo. E eu vou tentar aqui te explicar bem rápido, pelo meu conhecimento bem superficial, para você entender quem é o Espírito Santo e o que ele quer fazer na tua vida. E aí então você vai entender esta mensagem e vai dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. E depois que você disser isso não com a boca, mas com o coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu disse aqui pela manhã, e eu repito aqui agora: não tem como viver o sobrenatural olhando apenas o natural. Vou dizer de novo para você não esquecer: é impossível viver o sobrenatural olhando apenas o natural. Vou te explicar para você entender. Você talvez que tem um filho que não está na casa do Senhor, talvez está no mundo do crime, no mundo das drogas. Você olha para ele e você vê o natural, aquilo que ele está fazendo, e você olha e fala: não tem como acontecer nada. Não vai acontecer nada na vida dele, porque você está olhando o natural. Mas quando você olhar o sobrenatural, você vai ver o teu filho pregando e anunciando este evangelho que é poderoso. Quando você chega na casa do Senhor e você vê uma bela orquestra como essa, e você fica encantado com a sinfonia que eles tocam, e eu glorifico a Deus pelas vossas vidas. Eu não sei se é o ambiente que está propício para isso hoje, mas hoje eu realmente escutei cada instrumento aqui sendo tocado e sendo entoado ao nome do Senhor dos Exércitos. Mas quando você olha apenas o natural, você vê apenas uma bela sinfonia. Mas quando você vê, aleluia, o sobrenatural, você entende que Lucas começa a descrever quando Jesus nasceu. Os anjos se apresentam, aleluia, e começam a entoar louvores àquele menino que havia nascido, Jesus de Nazaré, e começam a glorificar. Agora quem chega no sobrenatural, chega aqui, ouve essa canção, ou ouve esses louvores, e começam a ouvir anjos cantando: Kadosh, 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 Adonai Elohim Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas existem pessoas que só conseguem vivenciar o natural, e entram no culto, saem do culto, entram no culto, saem do culto, e acostumou com o culto, acostumou com o natural, acostumou com a liturgia, acostumou com tudo isso que está acontecendo, e não consegue mais ver o sobrenatural. E eu te convido aqui hoje, se você puder realmente fazer até assim, ó. Eu vou beber até a água para você ficar mais tranquilo aí. Só se você puder, você que está aí na sua casa e você que está aqui, faça assim, ó. Pega aqui, ó. Pode pegar aí. Pega aí, ó. Assim, ó. Vai lá, Diego. Agora faz assim e coloca aqui, ó. Coloca aí no chão aí, coloca em algum lugar. Pastor, o que é isso? Se desarme na presença dele. Se desarme na presença dele. Como assim, pastor? Eu não entendi. Se desarme. Se desarme do teu conhecimento, se desarme da sua homilética, da sua oratória, da sua técnica. Se desarme agora de tudo que você sabe, de tudo aquilo que você é. Se desarme agora dos seus traumas, de tudo que você fez hoje. Talvez você ficou o dia inteiro assistindo jogos, talvez você não sentiu a presença dele. E você chegou carregado aqui hoje, mas se desarme. Se desarme de tudo isso, porque a presença de Deus está neste lugar e Ele quer sacudir a tua vida hoje de forma especial. E aí Paulo então começa agora a orar com aqueles irmãos, e aqueles irmãos são batizados do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O presbítero Elvio já disse aqui muito bem. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um poder
que você vem, eu quero sentir o poder, eu quero sentir algo diferente, eu quero sentir o Espírito Santo passando aqui. Não, o Espírito Santo não é só isso. O Espírito Santo é muito mais. Ele é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitos de nós, muitas das vezes, nós oramos a Deus, nós oramos a Jesus, mas nós não oramos ao Espírito Santo. Nós nem sequer dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo. Nós, muitas das vezes, nem nos importamos com a presença do Espírito Santo. E pensamos que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, mas não é. A Bíblia vai dizer que ele tem sentimento. E só tem sentimento quem é uma pessoa. E ele é uma pessoa. Pastor, mas como que é esse negócio de trindade? Você não precisa saber de tudo isso. E se você quiser saber, você vai ficar louco, porque você não vai compreender. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não dá para explicar. Você precisa compreender que nós estamos na plenitude do Espírito Santo. Só para você compreender, de Gênesis a Malaquias, Deus falava diretamente com o povo. E o Espírito Santo, ele vinha de forma genérica ou por forma de porções, e ele se manifestava na vida de alguém. Gideão, quando precisava liderar o povo, ele recebia a presença do Espírito Santo. Jefité, o gileadita valente, ele recebia uma porção do Espírito Santo e ele fazia a diferença, guerreando, trabalhando. Nós vamos ver Sansão, o homem mais forte que já existiu, mas ele não era forte por si só. Ele era forte porque a presença do Espírito Santo estava sobre ele. E quando o Espírito Santo vinha por porção, aí então, o que é que ele faz? Ele arrebenta os portões, ele mata os leões, ele destrói todos os filisteus, ele vai para frente de todo mundo e mata todos os seus inimigos. Mas era por porção. Davi também recebia a porção do Espírito Santo, mas era Deus quem operava naquele lugar. E aí Deus falava face a face, como falou com Moisés, como falou com Noé, como falou com Jacó, como falou com tantos outros. E Davi recebia também porções do Espírito Santo e compunha suas canções. O espírito de Saul, que estava na vida de Saul, o espírito mau, saía quando ele tocava. E nós vamos ver que quando Samuel vai ungir Davi, lá na sua casa de seu pai Jessé, ele recebe uma porção. Depois ele está em Hebrom e ele assume metade, pelo menos parte do reinado, e ele também recebe uma porção. Mas agora ele é cometido como rei de Israel. Ele vai assumir o reinado. E Davi é um camarada sensacional, porque ele estava à frente do seu tempo. Ele não estava lá apenas naquele lugar, mas ele já estava vendo aqui o culto de hoje, na Assembleia de Deus Renovar. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Na terceira unção de Davi, ele compõe o Salmo 23, e ele vai escrevendo o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai começando a discorrer, e no final deste Salmo ele fala: olha, Senhor, coloca uma mesa perante mim, na presença dos meus. Senhor, eu vou receber o reinado. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Mas eu não quero porção de Hebrom, eu não quero porção na casa de meu pai Jessé. Não, Senhor, eu quero que o meu cálice transborda, porque eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. Tanto é verdade que Davi era alguém que estava à frente do seu tempo, que no Salmo 51, quando ele peca, ele escreve o Salmo 51, e ele começa a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E ele começa a escrever, e eu começo a conjecturar: Senhor, pode tirar de mim o meu trono, pode tirar de mim o meu cetro, o meu manto, pode tirar de mim o que o Senhor quiser, os meus filhos, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retire de mim a presença do teu Santo Espírito. Olha aqui para mim, você não precisa de carro, você não precisa de uma casa própria,
Você não precisa do seu emprego. Você não precisa da sua esposa. Você não precisa do seu esposo. Você não precisa do seu da sua filha. Pastor, como assim? Como eu não preciso? Não. Você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida. Porque quando você for cheio, você vai transbordar. E quem tiver que estar ao teu lado vai estar. E o que tiver que ser seu vai ser. Mas no passado, até Malaquias, o Senhor Deus se manifestava. Era o tempo de Deus manifestar o seu poder e a sua glória. No tempo de Mateus, até os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi o tempo de Jesus. E Jesus fica 33 anos e meio, aproximadamente, na terra. E nos 3 anos e meio, ele desenvolve o seu ministério. E ele vai pregando este evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a pregar, ele começa a anunciar este evangelho. E a manifestação da glória estava sobre Jesus. E milagres aconteciam. Mas no livro de Atos, Jesus agora fala, olha, ainda no capítulo 14 de João, eu vou para o meu Pai. O meu Pai já operou lá no passado. Eu operei aqui agora. Me entenda o que eu estou dizendo e você é inteligente para isso. Mas agora eu vou enviar o Paracleto, o outro Consolador. O meu Pai consolou, eu estou consolando, mas agora eu vou enviar o Paracleto, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele vos fará lembrar tudo que você precisa saber. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja está reunida, aproximadamente 120 irmãos reunidos, orando, buscando a presença de Deus. Falando, Senhor, envia promessa, Senhor, envia promessa, envia promessa. E eles vão orando, vão orando, vão orando, vão orando. E o toque do Espírito Santo não é quando você quer, é de repente. Por isso que eu preciso estar preparado. Por isso que a minha vida tem que estar no altar. Porque quando ele vier e eu não tiver, ou se o vaso estiver rachado, ou se o vaso estiver trincado, ele vai encher e eu não vou perceber, porque ele vai embora. E eu vou imaginar, por que eu não recebo a presença do Espírito Santo? É porque você está rachado, é porque você está trincado. Por isso, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. É de repente. Atos capítulo 2. De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E de repente foram pousando sobre eles o Espírito Santo, e línguas como de fogo repartidas começaram a saltar da sua voz, dos seus lábios, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles começaram agora a falar. Pastor, eu entendi então que o Espírito Santo agora, ele está atuando. Nós estamos a partir de Atos dos Apóstolos, e nós, a igreja de hoje, nós estamos dando continuidade em Atos dos Apóstolos. Nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Pastor, eu entendi então que o Espírito Santo, ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Ele tem realmente todo o poder, ele está em todo lugar. Ele é Deus. Ele é o Deus Espírito Santo. Mas como é que eu recebo e como é que funciona isso daí? E o que é o batismo com o Espírito Santo? E tem muita gente que nem ouviu falar. E eu vou te contar, quando eu aceitei a Jesus, no ano de 2000, eu cheguei à igreja, Pastor Braz, ali no Jardim Uirá, bem próximo ali onde o senhor conhece. E eu, quando cheguei à igreja, eu logo vi algumas pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo. E eu confesso que eu fiquei com medo. Eu fiquei meio assustado. E alguém rodava ali, e eu me converti numa igreja bem pentecostal. E aí o povo pulava daqui, rodava de lá, e aí alguém saía, profetizava Misael, e vinha outro e rodava, e alguém ia cantar aqui, começava a cantar, daqui a pouco começava a cantar em línguas estranhas. Eu falava, que negócio é esse?
E eu vi assim, umas meninas pulando, rodando, os meninos profetizando, uma igreja de bastante jovens. E eu ficava olhando para o Claudio Mar e falava, que negócio é esse? E eu não conhecia, pastor, eu não nasci num lar cristão. E eu fiquei, e aí eu orei e falei com Deus desse jeito. Senhor, eu vou até ser crente. Eu vou ser crente, porque eu entendi que o Senhor é maravilhoso. Eu vou ser crente, e eu vou andar com a Bíblia embaixo do braço. Mas esse negócio aí, essas línguas que esse povo está falando aí, eu não quero não. Eu não sabia, eu não conhecia. Mas aí o Espírito Santo começou a falar, a ministrar no meu coração. E eu vi amigos meus que estudavam comigo, que jogavam bola na rua quando éramos crianças, adolescentes. E eles falavam palavrões lá fora. E eles falavam palavras feias, xingavam todo mundo. E agora eles estavam na igreja, haviam mudado as suas vidas e estavam falando em línguas estranhas. E eu comecei a ver que aquilo era coisa boa. E eu falei, nossa, que negócio bom. Parece que ele está tão alegre, parece que ele está tão cheio da presença de Deus, parece que é um negócio tão direto com Deus. Que negócio é esse? Que língua gostosa é essa? E aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu quero ser batizado. Me desculpa que eu não sabia, Senhor, o que era. Mas agora eu sei, eu quero. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me batiza. E eu aceitei Jesus mais ou menos no dia 10 a 15 de janeiro do ano de 2000. E quando foi, eu comecei a buscar a Deus. E eu não perdi um culto de sexta-feira, que era o culto de ensino. E eu não perdia a consagração, os cultos. E aí as pessoas, um jovem da igreja, Tiago, ele olhou para mim e disse, você é batizado do Espírito Santo? Eu falei, o que é isso? Ele falou, é falar em língua, é sentir a presença de Deus, é você ter um toque a mais. E é mais ou menos assim para você entender. Quando você aceita Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Automaticamente você tem o selo. O que é o selo? O selo é um penhor. Ou seja, é como se um rei pegasse o seu anel, ele selasse aquela carta e ninguém podia abrir a carta. É como hoje, os correios têm o seu selo. E se chegar uma carta para mim e qualquer outra pessoa abrir essa carta, ela comete um crime. Ela não pode fazer. Quem aceita Jesus foi selado com o Espírito Santo. E o diabo não tem poder mais para tocar na tua vida, porque senão ele comete um crime e o Senhor Jesus vem sobre a vida dele e ele não tem poder para te tocar. Isso é o selo. Você está agora vestido, você está agora com uma roupa nova, você está agora mais bonito, mais belo, porque você tem a presença do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Pastor, eu não entendi, como é que é isso? Imagine aqui eu, ou algum desses que está aqui de terno, e ele está vestido com a sua roupa, com a sua camisa, mas quando ele coloca um terno, ele fica revestido. Deu para você entender? E o que é este revestimento? Eu não sei se você já visualizou isso, mas o revestimento de roupa deixa a pessoa mais elegante, sim ou não? O verão é um lugar, ou é um momento, uma estação, onde as mulheres são vulgares. Elas se vestem de forma despida, mostrando os seus corpos, e fica vulgar, fica feio. E ela agora, ela não tem um pudor, ela não tem uma graça. Por quê? Porque é o verão. Mas no inverno, ela fica tão elegante. Os homens tão elegantes. Hoje nós não temos mais o frio que nós tínhamos antigamente. Mas lembra daqueles cachecóis que as pessoas usavam, os homens usavam e ficava elegante. Aqueles blazers que coloca na Europa. Se você já viu alguém da Europa, ou algum filme europeu, você vê as pessoas bonitas, bem trajadas, você olha, que elegância que essa pessoa tem, como ela se porta bem, como é elegante. O Espírito Santo é dessa forma. Ele te deixa elegante na presença de todo mundo. As pessoas olham para você e falam, esse daí tem a presença do Espírito Santo, essa daí tem a presença do Espírito Santo. E aí eu olhei aquilo e falei, então eu quero. E eu comecei a orar. Mas lembra da oração passada que eu havia feito? Eu disse que eu não queria. Aí o Senhor olhou para mim, agora você vai ter que me buscar um pouquinho mais. E eu comecei agora a buscar, e eu comecei em vigília,
E tudo quanto é vigília eu ia. Sexta-feira eu estava na vigília e orava, vinha daqui, consagração, tudo que era oração, a oração das irmãs pela manhã eu não perdia nenhuma. E eu orando, Senhor me batiza, Senhor me batiza. Eu quero falar em língua, Senhor, eu quero sentir a tua presença. E eu comecei a orar, e nada. E aí esses jovens da igreja, eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, estava todo mundo em estado de probatório, ou seja, esperando o alistamento, então todos desempregados, 16, 17 anos. E aí eles falavam, vamos fazer o seguinte, vamos lá na minha casa, a casa do Luiz Henrique, vamos lá na minha casa e nós vamos orar. E Jesus vai te batizar lá. Todos eles já eram, e eu não. E nós fomos para a casa deles, e aí toda tardezinha nós orávamos ali. Eles impunham as mãos sobre a minha vida, recebo o Espírito Santo, falo em línguas, recebo o Espírito Santo, e eu chorava, sentia a presença, mas não falava em língua. E aí eu comecei, Senhor, eu quero. E eu comecei a buscar a presença dEle. E aí eu lembro que eu fui numa vigília, isso daqui deixou o meu coração marcado. Eu fui numa vigília, pensa naquela vigília pentecostal, que você sente a presença de Deus. Desemboca o vaso, Jesus. E por aí foi. E o negócio estava bom demais, pastor Rafael. De repente eu vi uma menininha ali, era do tamanho da Heloísa mais ou menos. E ela marchava no meio daquela igreja, era um salão pequeno, mas ela marchava de um lado para o outro. E de repente ela marchava daqui, colocava a mão em alguém, aquela pessoa começava a pular, falar em mistério. Eu falava, que negócio é esse? Essa menina é poderosa. E a menina marchava de um lado, marchava de outro. Eu falei, Jesus, é hoje. É hoje que o Senhor vai me batizar. É hoje, Senhor. E aí essa menina veio em direção a mim. Ah, meu irmão, eu não sei se você já teve essa sensação. O profeta vem em direção a você, você que é pentecostal. O profeta vem e você fala, Jesus, é comigo, Senhor. Você fala, eu não quero, mas lá na alma, ai, Senhor, fala que eu quero, Senhor, fala comigo. É desse jeito. Você olha e fala, não, Senhor, não, fala, faz ela virar para lá, Senhor. Daqui a pouco você, não, Senhor, lá na alma, vai, Senhor, usa ela. E ela veio marchando. Quando ela passou do meu lado, era pequenininha, eu grande, 1,92 m, eu fui e abaixei, porque ela não ia conseguir colocar a mão na minha cabeça. Eu falei, essa menina precisa colocar a mão na minha cabeça. E eu abaixei, meu irmão, pensa numa vergonha santa. Do jeito que eu abaixei, ela passou e foi para o banheiro. Você dá risada porque não foi com você, né? Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Eu quero ser batizado do Espírito Santo, Senhor. Eu comecei a orar e eu não fui batizado do Espírito Santo naquele dia. Mas 1 mês e meio depois, Claudio Omar, 1 mês e meio depois que eu aceitei Jesus. Isso foi muito rápido, meu irmão, foi muito rápido. Eu busquei demais a presença de Deus, porque eu queria ser batizado. E aí o pastor Claudinei, na época, diácono Claudinei, meu líder de mocidade, ele disse para mim, olha, numa sexta-feira, amanhã vai ter consagração, e eu quero você aqui. Eu olhei para ele e falei que nem os discípulos aqui. Eu nunca nem ouvi falar em consagração. O que é consagração? E eu não sabia mesmo, e tem muita gente que não sabe também. E eu falei para ele, mas eu não sei o que é consagração, o que é? Ele falou, é jejum. Eu falei, piorou. Eu não sabia o que era jejum, nunca tinha jejuado na minha vida, para tomar remédio, para nada. Nunca havia jejuado. Eu falei, mas que jejum? O que é jejum? E aí ele foi curto grosso. É ficar sem comida, rapaz. Eu falei, opa, então tá bom, tem que vir sem comida. Você acorda de manhã, 7 horas, 7h30, vai lá, faz a sua higiene pessoal, põe uma roupa e vem para a igreja. Eu falei, então tá bom. E aí eu acordei, todo feliz. Falou, hoje eu vou para a consagração. Hoje eu vou para lá. E quando eu cheguei na consagração, antes de eu chegar na consagração, eu acordei e eu fui direto para a cozinha. A cozinha ficava próxima ali ao banheiro. E quando eu cheguei ali na cozinha, a mesa já estava posta. 7h30 da manhã. Nunca esse negócio tinha acontecido na minha casa. Mas meu irmão chegou do trabalho à noite, ele passou numa padaria, ele comprou pão, comprou rosca, comprou leite, deixou tudo preparadinho lá na mesa. Eu falei, foi o enviado do Satanás. Mas na época eu não pensei assim, não. Eu falei, foi o enviado de Deus que chegou aqui agora. E eu já fui comer. Quando eu pus a mão para comer, o Espírito Santo falou comigo pela segunda vez. Não coma, consagração. Eu assustei, eu confesso que eu olhei assim e falei, será que eu estou ficando doido? Você deve ser da minha cabeça. Não coma, você está de consagração. E eu lembrei do pastor Claudinei.
não coma, você está de consagração, você precisa ir para a igreja em consagração. Eu falei, então tá bom, então não vou comer. E aí eu fui, escovei o dente, arrumei, na época tinha cabelo e eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a gente começou a orar. A igreja lotada na consagração, desde aquela época, pastor Braz, igreja lotada, tinha umas 5 pessoas. Lotada de anjo, um anjo subindo e descendo, mas o povo tudo dormindo. Mas a gente chegou ali na consagração e eu estava nervoso, irmãos, porque ele falou, olha, eu vou te dar a oportunidade. E eu nunca tinha falado em público, eu tinha pavor de falar em público. Mas eu peguei e fiquei ali, gravei um versículo, porque eu falei, ele vai me dar a oportunidade. Eu peguei e risquei uns salmos, e eu risquei ele com a caneta para eu poder ler, e eu subi. Quando eu subi, sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade, e fiquei assim, ó. E aí eu comecei a ler o versículo. E a hora que eu desci, que eu acabei de ler, eu desci, eu parei, eu falei, ué, mas eu li o de baixo, mas eu tinha marcado o de cima, é porque meu dedo tremeu tanto que eu não consegui ler o de cima, e eu li o de baixo, de tanto medo. Alguém fala, não, é que Deus queria falar. Não, Deus queria falar com o de cima, eu que fiquei com tanto medo e li o de baixo. Mas aí daqui a pouco a gente orando, e as consagrações de antigamente, quem é de mais tempo vai lembrar, você orava 1 hora, levantava, cantava uns 2 hinos, depois dobrava o joelho, orava mais 1 hora, cantava mais 2 hinos, dobrava o joelho, orava mais 1 hora. Eu confesso que na primeira hora já não tinha mais o que falar. E eu ali dobrei o joelho, e eu olhava o povo, falei, mas esse povo não levanta? E eu fiquei ali, mas esse povo, levanta aí, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, vamos cantar. E aí das 8 às 9, oração, depois cantou um hino. Depois das 10 até as 11 cantou um hino e foi orar mais 1 hora, e eu já não tinha palavra. Eu não sei se você já ficou assim. Sabe quando seu joelho começa a doer? Não levanta não, permanece ali. E eu fiquei de lado assim, não sei se você já fez isso. Eu fiquei de lado ali, encostei ali, eu não tinha mais palavra para orar, eu não tinha mais o que falar. Por quê? Porque eu ainda não tinha sido cheio da presença do Espírito Santo. Eu queria, mas eu ainda não tinha sido cheio. E eu comecei ali, Senhor, me dá sabedoria aqui. Eu não tinha mais o que orar, mas eu permaneci. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, esse povo está orando, eu vou ler a Bíblia, que dá na mesma. E eu comecei a ler a Bíblia, e o povo olhava para ver se levantava e nada. Mas a gente orando ali. Daqui a pouco eu comecei a cantar, até a hora passar. Mas daqui a pouco deu umas 10h30, o povo levantou, falou, agora sim. Aí cantamos um hino. O pastor Claudinei olhou e falou, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente que nós vamos orar agora. Ah, meu irmão, falei, é agora, Jesus. É agora, Senhor, é hoje o dia. E aí eu saí correndo, irmãos. Isso foi comigo. Isso não é uma regra, mas isso foi comigo. Eu já ouvi falar a língua de alguém. Quem aqui já ouviu a língua de alguém? Tem gente que até já imitou, né? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Agora ficou com vergonha de levantar, mas não fica com vergonha na hora de falar, né? Mas alguém já ouviu língua estranha de alguém? E aí eu também já tinha ouvido, porque todo mundo falava na igreja. Igreja 95% era batizada no Espírito Santo. E aí eu já ouvia, sabe o que eu fiz? Eu lembrei da língua do irmão, e eu comecei a falar a língua dele. Só que eu ainda não tinha sido batizado. Eu tinha 1 mês que eu estava na igreja, 1 mês e 15 dias aproximadamente. Eu não conhecia nada do Evangelho. Eu ainda não havia sido discipulado, nem nas águas eu tinha descido ainda. Eu fui descer nas águas no dia 26 de março do mesmo ano. Mas de repente eu levantei e comecei a falar em línguas. Aí o pastor Claudinei olhou e falou, olha aí, já foi batizado no Espírito Santo. E aí eu vim chorando, falando em língua, mas eu ainda não tinha falado em língua o que era que Deus tinha para a minha vida. Mas de repente veio um irmão lá do fundo, o Ivan. Ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e disse, receba o Espírito Santo. Ah, meu irmão, na hora que ele falou aquilo, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E eu comecei a sentir um fogo, uma glória. E eu comecei a rodar, e eu via o que eu estava fazendo, mas eu não tinha controle sobre as minhas ações. E eu comecei a falar em língua, fui sentindo a presença de Deus, e foi algo tão sensacional, tão maravilhoso, que eu não esqueci daquele dia até hoje. Mas naquele dia, eu fiquei o dia inteiro falando em língua, o dia inteiro, porque foi algo marcante, foi algo maravilhoso. Depois daquele dia, eu disse aqui pela manhã, a minha mãe ficou endemoniada na minha casa. Ela não era cristã,
Naquele momento o Senhor me deu autoridade e eu expulsei o demônio dela sem nunca ter feito aquilo. Sabe por quê? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque você vai receber poder. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você vai ter poder para falar em línguas estranhas. Por quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E aí, meu irmão, de lá para cá eu comecei a orar. E no começo da minha oração, e eu quero frisar isso para você entender, eu comecei a orar: Senhor, me enche da tua presença, me enche da presença do teu Espírito Santo. Senhor, que quando as pessoas olharem para mim, elas não me vejam, mas sintam a tua presença, a tua glória, e sintam vontade de glorificar o Deus que está nos céus. E eu comecei a orar: Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. E desde então o Senhor fez algo sobrenatural na minha vida. Eu jamais imaginei pregar a palavra, jamais imaginei fazer o que eu faço hoje, jamais imaginei ser usado pelo Senhor, mas porque eu decidi chamar a presença do Espírito Santo, Ele me capacitou, Ele me encheu da sua glória, do seu poder. Pastor, o que vai acontecer se eu chamar a presença do Espírito Santo? Com você, eu não sei. Mas eu sei e posso te afirmar que é coisa boa. Pastor, assim como esses discípulos, eu nunca nem ouvi falar que haja Espírito Santo. E eu vou te dizer um negócio. Nunca se viu uma geração que não conhece o Espírito Santo. Nunca se viu uma geração tão pobre. Tão pobre, não pobre de dinheiro, porque na minha época, ninguém da mocidade tinha carro, nós evangelizávamos de a pé, nós íamos para as outras igrejas cantar de a pé, como eu tenho certeza que muitos aqui também passaram assim. Nós íamos de a pé, não tinha dinheiro para ônibus, não, nós íamos de a pé, de bairro a bairro, de lugar a lugar, reunia a mocidade 6 horas, saía todo mundo andando e a gente ia. Era uma geração que não tinha dinheiro. Quem tinha mais dinheiro tinha uma bicicleta, mas não tinha dinheiro. Mas todo mundo era cheio da presença do Espírito Santo. Hoje todo mundo tem carro, tem dinheiro, tem isso, não falta comida. Mas nunca se viu uma geração tão pobre de espírito, que não tem graça de Deus, que não chama mais a presença dEle, que vive no pecado. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo já foi embora. Mas hoje foi o dia que o Senhor marcou para mim, para a tua vida, para você. Chama a presença do Espírito Santo para a tua vida. Eu não sei o que foi que aconteceu com você no meio do caminho. Eu não sei para onde foi que você olhou, que você não quis mais a presença dEle, mas Ele está dizendo: olha, receba o Espírito Santo. Ele está aí batendo na porta do teu coração, dizendo: deixa eu entrar na tua vida. Ah, meu irmão, quantas vezes, e alguns aqui comungam da mesma alegria que eu, quantas vezes, sem força para ir para a igreja, sem força para continuar, tanta luta, tanta dificuldade, sem vontade de nada, mas de repente vem um vento e ele sopra na alma. Daqui a pouco o coração começa a acelerar, a presença de Deus habita de forma sobrenatural e você começa a falar em línguas estranhas. Daqui a pouco você fala: opa, que negócio que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Já aconteceu? O que foi que aconteceu com você que você não sente mais essa presença? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero te perguntar: o que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que você veio fazer aqui hoje? E eu vou mais além ainda. O que é que você está fazendo nessa terra? Você está fazendo a diferença. Deus quer que você transborde na presença dEle. Mas para você transbordar, primeiro, para você ser cheio, você precisa se esvaziar. Se esvazie do seu eu. Se esvazie das suas mágoas, se esvazie do seu rancor, se esvazie do seu pecado, se esvazie de tudo aquilo que te afasta de Deus, se esvazie de tudo e chama a presença dEle. E aí eu volto a perguntar: o que é que você veio fazer aqui? Só se você conhece. Coloca a mão no teu coração aí, esquece de mim aqui agora. Se concentra aí no Espírito Santo. Se concentra nele aí agora. Começa a dizer para ele o que foi que aconteceu.
E comece a chamar a presença dele. Comece a dizer: Senhor, eu vim aqui porque eu quero ser cheio da tua presença. Eu vim aqui porque eu quero transbordar da tua presença. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero mais viver o ano de 2021 como eu vivi o ano de 2020. Não, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida de reclamação. Não, Senhor. Eu quero ser cheio da tua presença. O que é que você veio fazer aqui? Fechando os seus olhos aí, comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer para Ele: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui, mas aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Diga para ele: vem. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Deixa ele fluir, deixa ele fluir. Flui Espírito, acalabandarachebe que andará, sebe que andai. Flui aqui neste lugar. Flua sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, o meu coração. Rabandarashi kandarasebe kitiki andarabandai. Muno que ande shuika sikanai alabandara sebi kandai. Ramanduye kena shuia kalabanda sibidi que andarabandoye kenai. Shoyande kene kinasuiti que da bandai kenasui kenaiai. Remanduyo shonde kenasi bidi que anto kenai. Lamanduye kene shuia kai sibiki te que andai. Remanduyo comonte cai sibiki ashui kanai. Que se levantem os profetas nessa geração, que se levantem os adoradores nessa geração, que se levantem os profetas, as profetisas, que se levantem os pregadores do evangelho, que se levantem aqueles que querem ser usados pelo Senhor, que se levantem uma geração que não se dobra a Baal, que se levantem aqueles que vão marcar essa geração, que se levantem aqueles que vão morar no céu. É a palavra de Deus para o teu coração. Não te detenhas, não te detenhas, não te detenhas. Se levante, se levante, se levante na presença dele. Chama a presença dele aí para a tua vida. Chama a presença dele aí para o teu coração, porque ele está neste lugar.